Um médico de 71 anos é suspeito de molestar, de assediar uma paciente de 22 anos durante uma consulta. Eu vou chamar a repórter Ana Flávia Bezerra, que vai conversar conosco ao vivo, porque depois da vítima denunciar esse caso, será que mais pessoas, mais pacientes apareceram? Deixa eu ver se a Aninha já está aqui com a gente. Oi, Aninha, boa noite. Quais são as informações acerca desse caso absurdo? Oi, Isis, boa noite a você e a todos que assistem ao Cidade Alerta Ceará. Olha, Isis, de fato, como você já começou falando, um caso absurdo, revoltante, que tem mais vítimas sim, viu? Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eu vou começar falando o que a moça, o que essa vítima de 22 anos relatou à polícia que passou dentro deste consultório com este médico de 71 anos que não teve a identidade revelada, principalmente aí para preservar a identidade da vítima, essa mulher de 22 anos que relatou à polícia, Isis, que tudo aconteceu no interior do consultório deste médico e que, segundo ela, o médico, no meio da consulta, começou a palpar todo o corpo desta mulher e que, na hora do exame íntimo, ele teria tentado fazer uma penetração. Ela, então, ficou apavorada com tudo que estava acontecendo e, no momento em que ela conseguiu, ela saiu correndo do consultório e foi até a delegacia da cidade de Icó. De lá, ela foi encaminhada para a delegacia de uma outra cidade, da cidade de Iguatu, para que ela realizasse exames que comprovassem, de fato, a denúncia que ela estava fazendo contra esse médico. Os exames ficaram prontos e os laudos, de fato, comprovaram tudo que esta moça estava dizendo e o médico foi preso em flagrante e agora ele está na delegacia municipal da cidade de Icó. Vamos ouvir agora, Isis, o que diz sobre este caso o delegado Glauber Ferreira. A Polícia Militar capturou um médico acusado de violentar sexualmente uma paciente no Hospital Municipal da cidade de Oroz. O médico foi conduzido e apresentado à autoridade policial do município e foi confeccionado o auto de prisão em flagrante, sendo mesmo indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. Diante dessa situação e da gravidade dos fatos, e diante do surgimento de novas vítimas que começaram a ligar para a Polícia Civil, informando também que tinham sido vítimas, a Polícia Civil instituiu uma força-tarefa no intuito de identificar novas vítimas. Então a Polícia Civil pede para que as vítimas, para que essas vítimas que ainda tenham medo, tenham receio de denunciar, que liguem, que entrem em contato para que outras pessoas não sejam vítimas de crimes dessa natureza. E aí, Isis, como você ouviu aí, o delegado falando, existem sim outras vítimas, inclusive, olha só o absurdo, que teriam passado por essa situação em 1989, ou seja, há mais de 30 anos. Mulheres que nesta mesma situação foram ao consultório deste médico de 71 anos, que passaram por isso, mas não tiveram a mesma coragem desta moça de 22 anos que denunciou. Então a polícia continua com as investigações porque acredita existir mais vítimas e que agora, com este médico preso, as mulheres que foram vítimas dele possam ter aí coragem, criarem coragem e irem até a delegacia para fazer essa denúncia. Agora você me pergunta, mas o que essa moça, Ana Flávia, foi fazer no consultório deste médico e que acabou passando por tudo isso? Ela iria fazer uma cirurgia na genitália e precisou passar por esta consulta com esse médico. Só que o que ela não esperava, é que fosse passar por uma situação tão constrangedora como esta, tão humilhante, que chega, inclusive, a gente vai relatando e chega a dar nojo, de um profissional que seja capaz de fazer tudo isso. E uma nota também, Isis, foi colocada na imprensa do hospital, o qual esse médico atende, o qual esse médico trabalha na cidade de Oroz, e o hospital disse que não compactua com nenhum tipo de violência sexual e que, inclusive, esse médico já foi afastado de todas as suas funções, de todas as suas atividades neste hospital que fica na cidade de Oroz. Ana, desde a década de 80, então, que esse homem vem aprontando toda essa situação, eu entendi corretamente. E mais,
você sai de casa, você já está apreensiva porque vai passar por um procedimento cirúrgico. E você busca ali no médico, claro, palavras de esperança, palavras de positividade e um laudo bacana que você possa realizar esse procedimento e você possa ter uma qualidade de vida melhor. É muito semelhante, claro que esse caso é mais grave, Ana, mas é muito semelhante às situações em que o paciente vai para um hospital, seja particular, seja público, e é maltratado. É maltratado pelo segurança, é maltratado pela atendente, é maltratado pelo próprio médico. Quer dizer, são situações dramáticas, porque se você procura unidade de saúde é porque você não está bem, é porque você está precisando daquela assistência. E aí, se ainda tem o seu corpo violado, você passar por esse tipo de situação, é como você falou, no mínimo a palavra é nojento. É nojento ter que se deparar. E a gente fica apavorada. Ana, a especialidade médica dele, ele era ginecologista ou não? Tem essa informação? Sim, ginecologista. E olha, Isis, a gente porque assim, um médico de 71 anos, o que ele deve ter passado para essa paciente, como para todas as outras, né, que o procuraram? Experiência pela idade, confiança, provavelmente, né, uma pessoa séria, né, mas infelizmente ele mostrou o contrário, né, Isis? Mostrou uma pessoa aí sem controle das suas emoções que acabou assediando, né, e praticando atos, né, desses com essa jovem de 22 anos que ainda está apavorada até agora. Esse homem ele tinha que perder o direito de clinicar. Ele tinha que ser afastado das suas atividades, que não pode. Tá, o hospital tomou a decisão correta, parabéns à direção do hospital que retirou esse homem do seu quadro clínico. Mas e os outros atendimentos? De repente ele tem uma clínica particular, ele tem um consultório que vai atender. Quantas mulheres, se você falou que desde 1983, se eu não me engano, já existem casos... Oi. Fala, Aninha, pode falar. 1989, ou seja, há mais de 30 anos, né, Isis? Ele vem fazendo isso segundo as vítimas que, após a prisão deste médico, procuraram lá a delegacia do município. Pelo amor de Deus, minha gente, vocês imaginam aí quantas mulheres não podem ter sido vítimas aí da falta de ética, do mau caratismo de um homem como esse? 71 anos, já tem pra lá de idade de criar vergonha na cara, né? E tratar com respeito suas pacientes. Ana, eu vou te dizer, viu? É complicado. A gente vai chegar a um ponto que não pode se confiar em nada e nem ninguém. Ressaltando que nós não estamos generalizando, estamos falando de um caso isolado que nós tomamos conhecimento no interior do estado. Graças a Deus a justiça foi feita e que ele pague, mas ele pague com força pelos crimes que ele cometeu. E a gente aqui, Ana, quer aproveitar o espaço e encorajar outras mulheres que porventura passaram pela mesma situação, mas que por um motivo ou outro estão inibidas a ir à delegacia, para que a justiça seja feita, para que esse homem fique atrás das grades, em respeito às vítimas, em respeito até às próximas pacientes que, sei lá, ninguém sabe, essa justiça é muito linda, né? Pode ser que até seja liberado e continue a clinicar. É isso, viu, Isis? E olha, a gente inclusive, como você falou, né, ressalta inclusive que a gente não está generalizando, mas muitas vezes a gente escuta mulheres dizendo que preferem ir, né, a uma consulta com o ginecologista mulher, justamente por conta, né, dessas situações que as mulheres... Porque já é constrangedor, né? Cá para nós a gente sabe que o exame ginecológico ele já é constrangedor você fazer com uma mulher, então com um homem ainda mais. Mas a gente precisa entender que ali na nossa frente está um profissional, um médico que estudou e que está preparado, que foi preparado para isso. E que um caso como esse, né, graças a Deus, felizmente é um outro, é uma exceção. Mas claro, o que você falou, Isa, eu acredito que isso deva acontecer com o prosseguir, né, com o andar das investigações, que ele acabe perdendo inclusive, né, o direito de continuar clinicando, né, porque quem mais irá confiar neste homem? E mesmo que a identidade dele não tenha sido revelada para preservar a da vítima, mas quem é aqui daquela região de Icó, né, da cidade de Oroz, de Iguatu, sabe certamente do médico que nós estamos falando. Que situação, né, Ana? Eu fico pensando assim, na família desse profissional, né, que pode chamar de profissional, que não tem culpa das atitudes e das ações e com certeza nem sabiam de tudo que acontecia entre quatro paredes dentro de um consultório, né? A gente fala em respeito. Ele deveria, no mínimo, respeitar essas pacientes que o mantêm empregado, né? Que o mantêm ali cuidando da saúde feminina, mas não. O que ele fazia? De acordo com as denúncias,
ele estava tentando abusar sexualmente dessas pacientes. Ana, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu volto a chamá-la para a gente falar de um outro assunto. É um absurdo. Encoraje-se. Se você foi vítima de algum abuso sexual, denuncie. Isso tem que acabar, isso precisa acabar. Em pleno século XXI não se concebe, não se aceita mais esse tipo de violência contra a mulher. Denuncie. Você não está sozinha. A Polícia Civil tem profissionais preparados para lhe ouvir.